Vocês conhecem aquele tipo de pessoa saudosista? Que geralmente gosta de coisas mais antigas, coisas que não estão mais na moda. As coisas da moda não são tão boas assim. As antigas é que são boas. Sabem? Uma vez eu já conheci um rapaz que ele tinha o sonho da vida dele, de ter um carro. Vocês sabem qual que é o carro que ele queria ter? Um Fusca. Não, é gente boa, gente boa. Mas no final das contas ele abriu mão do sonho e hoje ele tem um Versa. Então, acho que o saudosismo dele foi só até a página 2 mesmo, né? Ou tem pessoas que vão gostar de músicas antigas, tem pessoas que quando vão jogar videogame preferem Super Mario, né? Jogar aqueles jogos bem antigos assim. Eu tenho um pouquinho de saudosista em mim, então eu me identifico com isso. Mas, para a nossa meditação de hoje, irmãos, imagina. Vocês sabem qual é o nome disso, né? Saudosismo. Coisa sem fio não funciona. As com fio são... Olha aí. Esse é o argumento de todo saudosista. As coisas antigas são de confiança, são seguras. Tecnologia é assim mesmo, irmãos. Às vezes deixa a gente na mão e a gente precisa fazer o possível aí para driblar, né? No nosso texto de hoje à noite que a gente vai meditar, tem um pouquinho de saudosismo nisso também. Ele é o salmo mais antigo da Bíblia, pelo menos do livro dos Salmos, né? Se a gente for considerar o livro de Jó, são poemas que podem ser considerados salmos, né? Mas o salmo mais antigo do saltério judaico, vocês sabem qual é? Talvez se a gente souber quem escreveu, fica mais fácil. Foi Moisés. Moisés escreveu o Salmo 90. A gente vai abrir nesse texto para a gente meditar nessa noite. Salmo de número 90. Um trecho bem conhecido, especialmente alguns versículos dele, que viraram quase ditados gospel, né, hoje em dia. Salmo 90, então, a gente vai fazer a leitura do Salmo todo. Eu vou ler na NVI, vocês acompanhem aí na Bíblia de vocês, a gente vai ouvir a palavra de Deus. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, Tu arrastas os homens. São breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela Tua ira e aterrorizados pelo Teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da Tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do Teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? Pois o Teu furor é tão grande como o temor que Te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos Teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o Teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os Teus feitos aos Teus servos, e aos filhos deles o Teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui reunidos como parte da Tua igreja. Já temos rendido a Ti a nossa adoração, reconhecendo aquilo que Tu és para nós, aquilo que o Senhor fez por nós. E agora estamos com a Tua palavra aberta. E nós pedimos humildemente que o mesmo Espírito que inspirou Moisés a escrever esse salmo lá no passado, também nos ajude a entender a Tua mensagem para nós nessa noite, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, possamos entender tudo aquilo que foi o objetivo do Senhor ao registrar essas palavras.
e que assim a gente de fato alcance um coração sábio e alcance satisfação no teu amor leal. Esse é o pedido que eu faço a Ti, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito bem, irmãos. Esse trecho, como eu disse, é um salmo que foi escrito por Moisés. Alguns estudiosos sugerem até que ele foi escrito mais para o final da vida de Moisés, especialmente no momento em que Deus já tinha comunicado para ele que ele não entraria na Terra Prometida. Vocês devem lembrar da história que Moisés pisou na bola, ele desobedeceu uma ordem de Deus e uma ordem que influenciava um símbolo de Cristo. Foi algo que Deus não tolerou de uma liderança ali no meio do povo e por isso disse para Moisés: Moisés, você não vai entrar na Terra Prometida e a sua vida vai terminar aqui no deserto do Sinai. Provavelmente esse tenha sido o pano de fundo para escrever esse salmo. E o que faz sentido, porque são palavras que parecem mesmo as últimas palavras de alguém, contemplando sobre a importância da vida, mas também sobre a brevidade da vida. Parece que eram reflexões de Moisés para que ele deixasse para a próxima geração. E nesse salmo, a sua tonalidade ela fica bem clara. Esse salmo a gente vai encontrar um discurso sobre a eternidade de Deus e sobre a brevidade da vida humana. Duas coisas que contrastam, né? São bem diferentes. Um Deus eterno e uma vida humana limitada, breve. Nesse discurso, a gente vai dividir então em duas partes. A primeira delas, a gente vai ver do versículo 1 até o 11, a mensagem seria que Deus é eterno e o homem depende eternamente dele. Mais uma vez, Deus é eterno e o homem depende eternamente dele. Ok? Essa é a mensagem que a gente vai ver na primeira parte desse salmo. O versículo 1 é curioso que ele começa com uma conclusão. Normalmente a gente esperaria uma conclusão no final de um texto, né? Mas Moisés começa logo dizendo: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Uma afirmação que muitas vezes a gente não para pensar, né? O que é refúgio? A gente pode pensar, é algum lugar onde a gente se esconde quando tem perigos, um lugar onde a gente se sente seguro. Mas pensa no sentido prático mesmo, do dia a dia dessa palavra. Refúgio é um lugar onde a gente se sente em casa. Às vezes nem é na nossa própria casa. Sabe aquele lugar em que você pode pôr o pé no sofá? Aquele lugar onde você pode abrir a geladeira? Talvez alguns fazem isso mesmo sem ter muita liberdade, mas não, já sou de casa. Refúgio, um lugar onde a gente se sente à vontade, onde a gente consegue mesmo recarregar nossa bateria, onde a gente se sente bem. E pensa numa coisa, Moisés escrevendo esse salmo, quanto tempo ele não teve que passar com o povo de Israel no deserto? Na verdade, há pouco tempo a gente comemorou a virada de um ano, de 2022 para 2023. Moisés passou 40 viradas de ano com o povo hebreu. Provavelmente eles não comemoraram porque não fazia parte da tradição deles, mas foram 40 viradas de ano em que Moisés pôde dizer essas palavras no final deles. O Senhor é o nosso refúgio. Eles passaram no deserto e no deserto eles se sentiram em casa, porque Deus proveu tudo aquilo que eles precisavam. Todo o conforto que seria possível de forma sobrenatural num deserto. Toda a alimentação, né? A Bíblia diz que nem as sandálias deles se gastaram durante esses 40 anos no deserto. A indústria dos calçados ia ficar louca com isso. Mas o povo foi amparado por Deus. Então Moisés tinha propriedade para dizer isso. O Senhor é o nosso refúgio. Ele está se referindo ao povo de Deus, no caso aqui aos hebreus. Mas sabe de uma coisa? O Senhor tem sido o refúgio não só nesses 40 anos no deserto, mas sempre, é a palavra que Moisés enfatiza aqui, sempre tem sido o refúgio do povo de Deus. Vocês sabem quem é Moisés para falar isso, né? Foi só o rapaz que registrou todas as genealogias desde Adão até os filhos de Jacó. Então ele tem muita propriedade para dizer sobre gerações. Ele conhece muitas gerações. E ele sabe que em todas elas o Senhor continuou sendo o refúgio do seu povo. Hoje não é diferente. O Senhor continua sendo o refúgio. Então, a conclusão que a gente tira, fazendo coro aqui com Moisés nesse primeiro versículo, é que o povo de Deus nunca se sente tão em casa como quando está com o Senhor. É ali que o povo de Deus encontra refúgio. É ali que o povo de Deus está à vontade. E isso é algo que a gente
muitas vezes acaba até comprovando pela experiência, e de uma forma um pouco amarga. Quando a gente se afasta do Senhor, a gente muitas vezes quer até comprovar que a gente está bem sem Deus e que a gente consegue encontrar contentamento sem Ele, refúgio sem Ele, mas a conclusão de muitos que são restaurados, que voltam para o Senhor, é que eles não estavam no lugar deles. Isso é uma coisa que até a experiência pode provar para a gente. O Senhor é o refúgio do seu povo, de geração em geração, sempre. Agora o versículo 2 começa a trazer os argumentos para essa conclusão, né? Um pouco invertido aí, mas a lógica é a mesma. Versículo 2, ele diz que antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, Deus já era Deus. Pensa bem, na Bíblia, muitas vezes a ilustração das montanhas, dos montes, traz aquela ideia de segurança, de firmeza. É uma coisa grande que não vai se abalar, né? Por isso que muitas vezes os salmistas falam, mesmo que os montes se abalem, eu ainda estou com o Senhor. As montanhas trazem uma ideia de firmeza. Mas Deus, Ele é o Pai das montanhas. Foi Ele que criou as montanhas. Então, se as montanhas trazem uma ideia de segurança, quanto mais o Criador dessas montanhas. E essa ideia da eternidade de Deus, né? Ele fala de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele aponta aqui, claro, a eternidade é uma só, mas a gente pode pensar no aspecto passado da eternidade, quando Deus sempre existiu, e o aspecto futuro, né? A eternidade futura que ainda vai acontecer. No tempo que abrange a eternidade, Deus continua sendo Deus. Isso é uma coisa uma ideia que vai sustentar a nossa fé diante da incerteza do futuro. Moisés não sabia como seria o futuro do seu povo ali. Ele estava para entregar aqueles milhões de pessoas obstinadas, né? Pessoas teimosas, e ele não sabia o que seria deles. Na verdade, sabia que eles iam continuar pisando na bola, porque Deus já revela isso no livro de Deuteronômio, né? Mas, diante da incerteza do futuro, ele pode dizer que está seguro, porque ele sabe que Deus é o refúgio do seu povo e Ele é eterno. No versículo 3, agora ele começa a trazer o ponto de vista para o homem. Ele começa a focar em nós. Seres humanos com a vida limitada, nós não somos eternos. E ele diz, fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. Os homens têm início e têm fim. Assim como as montanhas, assim como a terra, a gente não foi criado para ter fim. A gente, sim, obviamente teve um início, mas a gente não foi criado para ter um fim. A terra não era para ser um cemitério, mas isso aconteceu por causa da queda. A queda que nos deixou nessa condição. E hoje, a gente não só volta ao pó de onde a gente veio, mas como o versículo 3 enfatiza, quem produz a nossa morte, quem é que provoca a nossa morte? É o próprio Deus. Ele faz os homens voltarem ao pó. E a gente vai tentar entender esse conflito, porque até agora mesmo a gente estava dizendo que Deus é o refúgio, e agora a gente está dizendo que Deus é a causa da nossa morte. Como que a gente pode conciliar essas duas ideias? Moisés vai continuar desenvolvendo aí o seu raciocínio. No versículo 4, ele vai fazer mais uma comparação entre o nosso ponto de vista e o ponto de vista de Deus. Ele diz que 1000 anos para Deus são como o dia de ontem que passou. Eu não sei se vocês lembram, mas eu estou puxando pela memória aqui, eu não consigo lembrar o que eu comi ontem. E aí fica difícil, né? Para a gente, um dia já faz diferença. E, na verdade, o tempo, ele afeta a nossa percepção de tempo. Por que eu digo isso? Porque a história, né, é cada vez mais dinâmica. As coisas que acontecem hoje em dia, elas acontecem muitas coisas, muitos eventos, né? Em um ano, em uma década, em um século, então, antigamente passavam-se 100, 500 anos e não tinha nenhum acontecimento relevante, assim, uma invenção, alguma coisa que mudou o mundo. Hoje em dia, todo ano, se você for fazer a retrospectiva, está cheio de coisas. E isso afeta a nossa percepção de tempo. Irmão, se a gente for pensar, eu estava lendo esses dias na internet, que na época em que lançou o primeiro filme de Star Wars, ainda tinha guilhotina lá na França. Pessoas eram condenadas à morte por guilhotina. A gente pensa, não faz sentido isso, mas sim, o mundo, a história do mundo, ela é dinâmica e está cheia de eventos
todos os dias, todos os anos, e a gente se perde no meio disso. Mas para Deus, 1000 anos passando, é como se fosse um dia só. Isso não faz diferença para Deus. E ao contrário de mim, que esqueço o que eu comi ontem, Deus consegue lembrar de todas as coisas, de eternidade a eternidade. Então, a gente passa por situações que também fazem a gente perder a percepção de como as coisas são eternas, de como as coisas são repetidas na história. Por exemplo, a gente passou aí por uma pandemia e muita gente pensa, nossa, isso nunca aconteceu na história do mundo, como que a gente vai lidar com isso? Na verdade, a gente nunca viu isso acontecendo, mas a última vez que teve, faz uns 100 anos. Né? Uma pandemia numa escala parecida. Não é a primeira vez. Gostaria que fosse a última, mas talvez não seja também. É como Salomão diz em Eclesiastes, não existe nada novo debaixo do sol. Ninguém pode chegar e dizer, isso é novo. Não, não pode. A gente vê doutrinas bíblicas, né? Coisas aí que estão aparecendo e a gente fala, nossa, a gente precisa tentar entender essa doutrina, talvez defender ela ou lutar contra ela, né? Refutar de alguma forma. No fim das contas, se a gente for olhar a história da igreja, a gente vai ver que ela só mudou a sua roupagem, o seu nome, mas ela é uma versão moderna e maquiada com conservantes e corantes de uma outra doutrina ou uma heresia antiga. Enfim, a gente pode concluir, irmãos, para esse ano que está começando, que 2023 não vai trazer nada absolutamente novo. Mesmo coisas que possam surpreender a gente, não são absolutamente novas. Essa é uma certeza que a gente pode ter. Todas as coisas que existem no mundo, elas são repetidas de alguma forma e coisas que Deus já conhece. E isso é o mais importante. A gente pode não saber, mas Deus já conhece. Ele sabe. Ele sabe o que já aconteceu e Ele sabe o futuro também. Agora, se 1000 anos não significam nada para Deus, quanto mais o tempo da nossa vida diante de Deus. É muito pouco. É um grãozinho de poeira diante da eternidade de Deus. E aí a gente continua esse raciocínio de Moisés, versículos 5 e 6, ele vai usar algumas ilustrações para falar da brevidade da vida do homem. Ele vai comparar, por exemplo, a uma correnteza. A correnteza, vocês sabem, é uma água que vai passando ali num rio, num riacho, em algum lugar, e ela já não está mais, ela corre, vai embora. Ou então, a ilustração do sono. O sono, bom, para algumas pessoas o sono costuma durar pouco, mas para alguns é bem duradouro, né? É quase de eternidade a eternidade, assim. Mas o sono é uma outra ilustração que Moisés faz. Mais uma ainda, e essa ele vai detalhar um pouco mais, ele vai falar da relva, o mato, a vegetação que cresce nos lugares abandonados, e ele vai tratar até das fases da vida, né? Ele vai falar, por exemplo, da infância, do vigor da juventude, da velhice e da morte. São as fases da vida que ele ilustra aqui nesse versículo 5, né? A relva que brota, que germina e que mais tarde murcha e finalmente seca. E mais uma vez, quem é que está encerrando a vida do homem? É Deus. Versículo 5 diz que como uma correnteza, tu arrastas o homem. Deus é quem está encerrando a vida do homem aqui. Agora, sim, a gente vai descobrir o motivo de Deus encerrar a vida do homem. No versículo 7 a 10, Moisés vai dizer que nós somos consumidos pela ira de Deus. E a ira aqui não é só um sentimento, né, de raiva, mas é uma forma ilustrativa da Bíblia se referir ao castigo de Deus. A ira de Deus é o seu castigo sobre nós. E nós somos consumidos por esse castigo. Nós somos aterrorizados pelo furor. É uma outra palavra para a ira de Deus. Por que é que nós somos aterrorizados por isso? Verso 8 diz que Deus conhece as nossas iniquidades. Os nossos pecados não escapam de Deus. E ele diz aqui que nem os pecados secretos, aqueles que escapam dos homens, mas não escapam de Deus. Deus conhece os nossos pecados. E mais, Deus pune os nossos pecados porque Ele é justo. Sabe, irmãos, nisso tudo a gente vê que realmente, se a gente teme a punição, o castigo de Deus, a gente tem a razão. E é isso que Moisés vai constatar aqui. Na verdade, no verso 10, Moisés vai fazer uma estatística aqui, né? Não tinha IBGE na época, então ele tinha que fazer uma estatística baseada na experiência dele.
E ele diz aqui que os anos da vida humana chegam a 70 ou a 80, né, para os que têm mais vigor, mas mesmo assim esses últimos anos são só pesados, né? São anos cheios de sofrimento. Bom, é curioso porque o próprio Moisés viveu mais que isso, né? Ele viveu uns 120 anos. E ele só morreu porque Deus castigou ele. Provavelmente ele morreu saudável ainda, né? No auge ali. Acho que a gente pode dizer que Moisés não vivia o que pregava, né? Porque viveu mais do que a estatística dele aqui. Mas o fato não é apontar até onde vai a vida humana, mas sim constatar que a vida do homem é limitada. E na maioria das vezes, o homem nem chega no seu limite biológico. Muitas vezes a gente costuma morrer antes daquilo que o nosso corpo aguenta, por vários motivos. E todos eles de alguma forma relacionados com a queda. O pecado que destrói e que traz morte. Morte de relacionamentos, morte de planos, morte de tanta coisa, mas enfim, a morte física também e espiritual. O versículo 11, ele vai dizer que o furor de Deus, a ira de Deus, é tão grande como o temor que te é devido. Ou seja, é aquilo que eu disse, se o homem teme a Deus e o seu castigo, é porque o castigo de Deus é realmente grande demais para o homem não pode suportar. E por isso Moisés começa o versículo 11 fazendo uma pergunta. E eu quero que vocês prestem atenção nessa pergunta, irmãos. Quem conhece o poder da tua ira? Quem conhece o poder da tua ira? Essa expressão, quem conhece, não é uma ideia de quem tem uma informação cognitiva, um conhecimento de informação sobre a ira de Deus. Mas sim alguém que pode ter experimentado isso. Ou alguém que pode ter não só experimentado uma parte, mas o todo da ira de Deus. É como lá em Jeremias 17:9, né, que ele diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto, é enganoso mais do que todas as coisas, e ele termina dizendo, quem o conhecerá? É algo tão grande que o homem não tem condições de ter uma dimensão do todo, só da parte. Por isso é que Moisés faz essa pergunta, quem conhece o poder da ira de Deus? É interessante que para Moisés, essa pergunta tem uma resposta. Para a gente ela vai ter outra. Pensem bem. Para Moisés ele estava querendo dizer assim, que a ira de Deus é tão grande que ninguém é capaz de desvendar por completo. Verdade. Mas para a gente, hoje, a gente tem condições de responder essa pergunta um pouquinho diferente. Quem conhece o poder da ira de Deus? Ninguém conhece. Ninguém sofreu a ira de Deus por completo. Por quê? Porque alguém já conheceu primeiro. Essa é a chave, essa é a resposta que concilia como que um Deus que pune os nossos pecados, que conhece os nossos pecados, pode ser o nosso refúgio. Jesus Cristo conheceu a ira de Deus por completo, 100% da ira de Deus. Por isso, a gente pode se refugiar em um Deus que conhece os nossos pecados. Mas Ele já castigou, mas não foi em mim, e sim em Jesus Cristo. Essa é a chave que responde a aparente... Tem uma palavra para isso? Paradoxo, né? Um paradoxo que esse salmo parece trazer. Jesus Cristo é a resposta. Então, como a gente disse, Deus é eterno e o homem depende eternamente dele. Essa é a mensagem principal da primeira parte desse salmo. Agora, a segunda parte, tendo essa conclusão aí que a gente tirou, a gente vai ver que uma vida limitada, mas com sabedoria, ela pode render frutos eternos. Uma vida limitada, mas com sabedoria, pode render frutos eternos. Como? Vamos descobrir. Versículo 12, então, Moisés ele começa a fazer uma série de pedidos para Deus. Né? Vocês verem aí, verbos no imperativo. Ele faz vários pedidos humildes, sinceros, honestos para Deus e que ele espera que Deus atenda esses pedidos. O primeiro deles, no verso 12, esse é o versículo padrão aí de aniversários, né? Sempre que a gente quer algum versículo para ilustrar a passagem de tempo, põe aí Salmo 90, verso 12, que é sucesso, né? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Talvez a gente nem pense nesse versículo muitas vezes quando copia e cola lá, né? Mas o pedido de Moisés para que Deus nos ensine a contar os nossos dias
tem a ver justamente com essa reflexão de que a nossa vida é curta e que o nosso futuro é incerto. A gente não sabe se vai chegar aos 70 e 80. A gente não sabe quantos dias faltam. Você diz, quantos dias faltam para terminar 2023? Aí você faz a conta, 365 menos 15, né? Aí pronto, dá 350. Não sei. Eu não tenho certeza se 2023 vai terminar. O nosso futuro é incerto. Por isso, esse pedido que Moisés está fazendo não é tão simples. Contar os nossos dias não é só olhar no calendário. Envolve lidar com uma incerteza do futuro. E refletir que para tudo, nesse mundo, debaixo do sol, existe um fim. E isso, irmãos, pode ser útil para muitas pessoas. Isso pode ser um antídoto para aqueles que estão tristes, porque sabem que a tristeza dele não vai ser eterna. Isso pode ser um alívio para os que trabalham duro, porque eles sabem, por exemplo, que depois de trabalhar de segunda a sexta, ou segunda a sábado, vai ter um fim de semana, ele vai poder descansar. E que depois de trabalhar o mês inteiro, vai ter o 5º dia útil do mês, ou algum outro dia aí assinado por contrato, que ele vai receber o salário dele e vai poder desfrutar por 10 minutos do saldo que vai cair na conta dele. Poxa, já 10 minutos quando a gente esquece de olhar o aplicativo, né? E chegam os boletos antes. Isso também é um remédio para aqueles que são impacientes, porque eles sabem que por mais ansioso que eles estejam, eles vão conseguir estender o tempo de vida deles. Jesus falou isso, né? Ninguém consegue acrescentar um côvado à sua vida, por mais ansioso que esteja. Isso também serve como um corretivo para os gananciosos, saber que os dias vão ter fim. Nem tudo, né? Na verdade, nada, né, debaixo do sol é eterno. Então, contar os dias tem um objetivo. Não é só dar esse tapa na nossa cara e dizer, pode tirar o cavalinho da chuva. Mas é mais do que isso, tem um objetivo, é alcançar corações sábios, é ter sabedoria no nosso coração, e assim poder equilibrar o nosso modo de vida, pensar bem naquilo que a gente faz, planejar de que modo a gente pretende passar esses dias que nos restam, e a gente não sabe quantos. Mas, além disso, ele começa o versículo pedindo isso para Deus, ensina-nos. Isso é um pressuposto de que a gente não sabe contar os nossos dias. E a gente precisa da ajuda de Deus. Lá na frente, Tiago, né, vai dizer na sua carta que se alguém precisa de sabedoria, essa pessoa pode pedir para Deus e Deus dá com liberalidade. Deus é quem nos dá a sabedoria. Naturalmente, nós não temos a sabedoria do alto e Ele nos ajuda com isso. A gente pode orar para Deus e repetir as palavras desse versículo. Senhor, me ensina a considerar o meu futuro incerto e a ter sabedoria nos meus planos e no que eu vou fazer em 2023 ou nos próximos anos aí da minha vida. É interessante que a Bíblia, ela começa no primeiro capítulo falando de marcação de tempo, né? Deus criou o mundo tendo em vista a marcação de tempo, em dias. E existe uma expressão, um refrão ali em Gênesis 1 que se repete várias vezes. Houve tarde e manhã. Houve tarde e manhã, e vai repetindo a cada dia. Só que a Bíblia traz isso como um lembrete. Traz isso como um lembrete constante de que um dia já não vai existir mais dia, e sim uma eternidade. Uma eternidade sem fim, sem passagem de tempo, assim como Deus é eterno. Como é bom a gente poder olhar para o nosso calendário e saber que ele é temporário, que não vai ser para sempre, essa forma que a gente está acostumado a medir os dias. Agora o versículo 13, ele faz mais um pedido para Deus aqui. Ele diz, volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. E aqui ele está levando em conta, então, que Deus está supostamente afastado, com o seu rosto virado do povo. De alguma forma não está favorecendo e permitindo muito sofrimento nesses dias que passam com muita dificuldade. Volta-te, Senhor. E ele pergunta, até quando será assim? Muitas vezes a gente faz essa pergunta para si mesmo, em várias situações. De uma forma geral, quase sempre relacionadas aos efeitos da queda nesse mundo. Até quando vai ser assim? A gente olha no jornal, vê uma coisa que a gente não conseguiria imaginar que um ser humano era capaz de fazer,
e está lá no jornal. Até quando será assim? A gente vê uma situação de injustiça no nosso trabalho e que a gente acaba sendo lesado. Até quando será assim? E a gente vai repetindo essa pergunta. Inclusive, até mesmo na arte desse mundo, né, pessoas já refletiram sobre isso. Tem uma música de uma banda, né, do Jota Quest, que eles falam, né, será que todo dia vai ser sempre assim? Ele fala da rotina cansativa, difícil dele, e ele repete no refrão algumas vezes, será que todo dia vai ser sempre assim? Bom, a gente tem essa resposta. Graças a Deus, não vai ser sempre assim. Debaixo do sol vai. A gente pode esperar essa constância de problemas, decepções, desilusões, mas tem um limite. Isso tem um fim. Não vai ser todo dia assim. Mas Deus atende então esse pedido de Moisés? Atende. Atende. De que maneira Deus pode se voltar ao homem e impedir a sua ira sobre o pecado da humanidade? Deus se voltou a nós. Na verdade, Ele habitou entre nós, na pessoa de Jesus Cristo. Por isso é que Deus, Ele pode hoje ter um relacionamento próximo com a gente, né? Porque Ele sim se voltou para nós e resolveu o problema da nossa oposição com Deus, nossa inimizade com Deus. O verso 14, mais um pedido para Deus agora. Moisés pede para que Deus satisfaça o seu povo pela manhã com o amor leal de Deus. O amor leal de Deus é aquela palavra do hebraico, né, hesed, que significa um compromisso com o seu povo, né, que leva Deus a tomar atitudes favoráveis, aquela questão de um amor incondicional, né? Cada versão vai traduzir essa palavra de uma forma diferente, mas sempre enfatizando aquilo que impulsa Deus a fazer bem para o seu povo. Então Moisés lembra desse atributo de Deus e fala, Senhor, nos satisfaça pela manhã. E por manhã a gente entende que tem várias manhãs. Cada dia tem uma manhã. Inclusive Jeremias, citando ele mais uma vez, pegando carona aí na nossa mensagem, ele diz que a cada manhã as misericórdias de Deus se renovam. E a gente pensa numa frequência. Por isso que Moisés pede aqui, Senhor, nos satisfaça então todos os dias com o seu amor leal. E todos os nossos dias cantaremos felizes, mesmo que os dias sejam difíceis. É verdade. A satisfação no amor leal de Deus, nesse compromisso de Deus com o seu povo, ele faz com que os dias alegres fiquem mais alegres ainda. Mas também faz com que os dias tristes ganhem ali um misto de alegria. A tristeza não vai sumir, mas vai existir, sabe aquele sabor agridoce, né? Doce com salgado, que faz com que situações difíceis ainda tenha ali uma luzinha de esperança. Na verdade, parece que Deus sempre trabalha com esse equilíbrio na nossa vida, né? Dificilmente existe uma situação tão boa, mas tão boa que nunca tenha um porém. E dificilmente tem uma situação tão ruim, que não exista existe uma esperança. A gente pode olhar para situações ruins e poder extrair coisas boas delas também. Às vezes acontece, às vezes a gente está muito feliz por alguma promoção no emprego e de repente perde um ente querido. Ou de repente a gente está muito triste com alguma doença que aparece, mas aí acontece alguma coisa que você estava esperando há anos que acontecesse na sua família. Esse equilíbrio estranho, né, com um gosto um pouco amargo, mas também doce, que faz com que a gente se satisfaça no amor leal de Deus. Quem tem um coração sábio, como se pede no verso 12, e que tem um coração saciado, ele para de correr atrás do vento. Estou emprestando aí uma expressão de Salomão agora, né? Correr atrás do vento, de ser pessoas que buscam coisas dessa vida que não se pode apalpar. A gente fica encantado com coisas desse mundo, e realmente a gente deve desfrutar daquilo de bom que o mundo tem para oferecer. Foi Deus quem criou. A gente deve ter o nosso lazer, a nossa contemplação daquilo que é bom, desfrutar de coisas que são passageiras, que um dia vão acabar, mas que hoje estão aqui. A gente deve desfrutar dessas coisas, mas nunca pensar que a gente deve se apegar àquilo como se tentasse agarrar o vento, tentasse agarrar o vapor.
Quem tem o coração sábio e saciado no amor de Deus, para de correr atrás do vento. Desfruta das coisas boas, mas sabendo que existe um limite para isso. E que existe algo sim a ser agarrado, que não faz parte desse mundo. Jesus Cristo é aquele que nos dá condições de enxergar dessa forma. Então a gente sabe que no fim das contas, como diz no verso 15, Moisés pede mais um pedido agora: dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. É como se Moisés estivesse pedindo agora para o Senhor compensar os dias ruins com dias bons, com dias de alegria. Foram 40 anos de sofrimento no deserto, dá 40 anos de alegria para o povo agora. Eu me identifico muito com uma coisa que alguém disse uma vez, quando ela falou que queria ser pobre um dia só. Porque ser pobre todos os dias é muito difícil. Então, um dia só está ótimo, A gente pensa, talvez o Senhor está esperando, que os humilhados sejam exaltados. Estou esperando aqui, Senhor. E a gente fica lá esperando. Na verdade, não é bem assim que funciona. Deus não trabalha com uma compensação de igual para igual, uma balança debaixo do sol. Mas, pensando na eternidade, a gente sabe que os dias de alegria em Deus vão ser infinitamente maiores que a nossa leve e momentânea tribulação. É isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios. Leve e momentânea, mesmo que dure 70 a 80 anos ou 120, é leve e momentânea comparado com a eternidade. Porque para Deus, que habita a eternidade, que é o próprio Criador do tempo, 1000 anos são como a noite que acabou de passar. Versículo 16, quase encerrando esses pensamentos, ele diz, mais um pedido agora: sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Na verdade, ele continua esse raciocínio no verso 17, esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano e consolida para nós a obra de nossas mãos. Nesses 2 versículos, ele pede então para que as obras de Deus sejam manifestas e que as obras dos homens sejam consolidadas. Ele pede então para que tenha uma explicação, para que o trabalho de Deus tenha uma explicação no fim das contas. Não significa que a gente vai ter também. A gente conhece a história de Jó e a gente sabe que só nos bastidores é que a gente ficou sabendo o pano de fundo da história dele. Ele mesmo não ficou sabendo. Mas ele pede também que o nosso trabalho seja frutificado, o trabalho do povo de Deus tenha um fruto. Será que todo o esforço no deserto, naqueles 40 anos, vão ser em vãos quando o povo cair em pecado? E aí a gente pensaria nos nossos dias: será que todo o nosso trabalho no Senhor é vão? A gente sabe que não, e a gente tem até base bíblica para isso, Paulo, em 1 Coríntios, escrevendo para a mesma igreja que a gente citou agora há pouco, ele diz que o nosso trabalho no Senhor não é vão, e por isso a gente pode ser firme, abundantes, na obra do Senhor. Mas a gente sabe de uma coisa: o nosso trabalho não é vão para fins eternos. O nosso trabalho tem frutos eternos, mas aqui nessa terra, o nosso trabalho ele vai ser encerrado por algum momento. Inclusive, quando o Steve Jobs, o fundador da Apple, ele morreu, a irmã dele fez um discurso, e nesse discurso ela diz do sonho dele de poder passar alguns momentos da vida, levar as filhas dele para o altar, poder ter algumas realizações, como se ele já não tivesse bastante, mas ficaram algumas pendentes ali na listinha dele, E ela diz assim que no fim, afinal de contas, todos nós morremos no meio da história. Todo mundo vai deixar alguma coisa por fazer. Todo mundo vai parar no meio do caminho para alguma coisa debaixo do sol. E sabe, irmãos, essa é a consciência que a gente deve ter, que o tempo nesse mundo não é o suficiente para tudo que a gente quer fazer. Não vai dar para assistir todas as séries do Netflix, desculpa desapontar vocês. Não vai dar para fazer, talvez comprar aquela casa no campo que demora 30 anos para juntar dinheiro e comprar a casa no campo. A não ser que você tenha muito dinheiro e não precise passar os 30 anos, mas geralmente é algo que vai ser interrompido no meio do caminho. Irmãos, finalizando nossa meditação, como a gente pode lidar com a incerteza do futuro?
Deus, ele tem as credenciais perfeitas para ser o nosso refúgio. Bom, a primeira credencial é ser eterno, porque o povo de Deus tem uma duração muito grande. Deus é eterno. Ele é aquele que resolve o nosso problema do pecado e que a sua ira não cai sobre nós. Ele fez isso em Jesus Cristo. Ele tem as credenciais. O currículo de Deus ali está aprovado para ser o nosso refúgio. A gente pode descansar nele e lidar com a incerteza do futuro. Mais uma conclusão é que nosso tempo nesse mundo, ele é curto, sim. Mas ele pode ser bem aproveitado, muito bem aproveitado. A gente pode sim desfrutar de tudo que é bom, mas não se agarrar àquilo que é vaidade. Esse mundo, ele parece mais real do que a eternidade. Porque é nele que a gente vive desde quando tem consciência de tudo, né? Mas esse mundo é só uma sombra daquelas coisas que estão por vir. A gente precisa exercitar esse ponto de vista também. E por último, Jesus Cristo é a garantia de que nós vamos ressurgir do pó. Deus faz com que a gente volte ao pó, mas houve alguém que venceu a morte. Então, Jesus Cristo é aquele que a gente sabe que se com Ele morremos, com Ele nós vamos ressuscitar também. Mas entre morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo, existe o viver para Cristo. E isso nunca é vão. Essa é a conclusão que a gente tem baseada nesse salmo. A gente sabe que uma vida limitada, mas com sabedoria, ela pode render frutos eternos. Então, que esse seja o nosso pensamento, o nosso ponto de vista para o ano que está começando aí. A gente, se você já fez planos para esse ano, dá uma revisadinha, vê se esse ponto de vista está sendo aplicado. Dá tempo de mudar ainda. Fala que foi só um teste, né? Já não começou meu ano, estou só fazendo uns testes aqui. Aí depois começa para valer. Mas que o Senhor seja mesmo o centro da nossa vida, que nós possamos, entre morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo, vivermos para Cristo também. Irmãos, obrigado pelo convite, pela atenção de vocês e pela disposição aí em ouvir a palavra também, que a gente possa colocar isso em prática, né? E realmente ter um trabalho que deixe frutos para a eternidade. Amém.